Oi, eu sou a Giovana e eu tô aqui para explicar um pouco dos fenômenos físicos que aconteceram no experimento do equilíbrio de um corpo rígido. Na primeira parte do experimento, ele pedia para mim colocar um corpo de 5 kg a uma distância de 2 metros da origem em qualquer um dos lados de uma gangorra. E ele pergunta o que aconteceria com a gangorra quando a gente tirasse os apoios dela. E como a gente está observando, a gangorra ela está desequilibrada, porque a somatória dos momentos do lado esquerdo e do lado direito não são nulas. E essa é a premissa básica para ter o equilíbrio em um sistema. A soma dos momentos que atuam nesse sistema, ele deve ser igual a zero. O momento do lado esquerdo é igual a 100 newtons-metro e o momento do lado direito é igual a zero, porque não tem nenhuma força aplicada deste lado da gangorra. Ou seja, a somatória não vai ser nula, então, como a gente observa, o sistema ele não está em equilíbrio. Lembrando que torque, ou momento de uma força, é igual a força, nesse caso força-peso, vezes a distância. A partir de agora, todos os experimentos que eu vou mostrar, eles têm como objetivo equilibrar a gangorra. O experimento dava os pesos e pedia para a gente colocar uma distância que equilibrasse a gangorra. Nessa primeira imagem, foi muito mais uma questão de intuição. Ele deu pesos de mesmo valor, né, 5 kg. Então, intuitivamente, a gente deduz que a distância também deve ser igual para dar certo para o momento do lado esquerdo ser igual ao momento do lado direito. E foi o que aconteceu. A somatória foi nula, então, como a gente percebe, o sistema está equilibrado. Nessa segunda imagem, os pesos não são iguais, mas intuitivamente também a gente pode usar uma questão de proporção. A gente pega a proporção entre os pesos e aplica isso à distância. Ou a gente também pode colocar na fórmula, fazer a força vezes a distância do lado esquerdo, que é o momento, é igual à força vezes a distância do lado direito, que é o momento do lado direito. Eu usei mais lógica, que eu achei muito mais intuitivo. Então, por exemplo, 10 kg é 2 vezes maior que 5 kg. Então, a distância que o peso de 5 kg deve ficar da origem é 2 vezes maior que a distância que o peso de 10 kg deve ficar da origem. Fazendo os cálculos, a gente tem que a somatória é nula e, como a gente vê, o sistema está equilibrado. Eu utilizei o mesmo raciocínio no experimento 4 e no experimento 5, e no experimento 6 e no experimento 7. Mas a única diferença desses dois experimentos é que ele coloca dois pesos em cada lado da gangorra. Então, para a gente saber o momento total de um dos lados da gangorra, digamos assim, a gente tem que fazer a resultante. E a resultante ela é igual à somatória dos momentos. Então, por exemplo, nessa primeira imagem, eu peguei o momento do peso de 5 kg e somei com o momento do peso de 20 kg. Isso deu 87,5 newtons metro. E esse é o momento do lado esquerdo. Eu fiz exatamente a mesma coisa no lado direito e obtive o mesmo valor. Somatório é igual a zero, então, como a gente está observando, o sistema está equilibrado. Como é que eu fiz para colocar nas distâncias corretas? Eu usei também muito mais a intuição. Por exemplo, ele deu dois pesos iguais, 5 kg. Então, pesos iguais, distâncias iguais. Já o peso de 20 kg e o peso de 10 kg 20 kg é 2 vezes maior que 10 kg. Então, a distância de 10 kg tem que ser 2 vezes maior que a distância de 20 kg. Tudo isso em função pegando o ponto zero, né, que é a origem. Eu fiz isso também no último experimento, que é o experimento 7. E foi isso.